não estou feliz. Meu, o time entra displicente. O pessoal pensa que qualquer hora pode ganhar. Ele não vê que o outro time é um argentino, os caras catimba, faz isso, faz aquilo. Pessoal, vamos ver aqui um corte aqui do Troca de Passes Sport TV. Esse marasmo do nosso Flamengo hoje, acha que pode ganhar qualquer jogo. Meu, tem que entrar ligado 90 minutos, mas se inscreva no canal se você não é inscrito. ARS Fla, mete o dedo no like para ajudar a gente, mesmo com essa situação, mas por favor, e ative o sininho para mais. Compartilha, comenta, tô pé da vida. E você, como é que tá com esse resultado? Pelo amor de Deus, cara. Crédito de imagem, Sport TV, Grupo Globo, link na descrição e bora lá. Surpresa, hein? O Central Córdoba ganhou do Flamengo 2-1. O Flamengo assim perde seu primeiro jogo na Libertadores 2025. A derrota surpreendente no Maracanã, 2-1 para o time argentino. O Flamengo perdeu em casa. A gente dizia ontem aqui que ele prometia não ser um jogo fácil. Afinal de contas, o Central Córdoba é o 6º colocado do seu grupo. O Flamengo ajudou no pra campeonato também, argentino. Não seria uma baba qualquer que viria aqui ao Maracanã para enfrentar o Flamengo. E acho, Mansur, não sei se você vai concordar, apesar da derrota parcial por 2-0, por incrível que pareça, eu não acho que o Flamengo vinha fazendo um mau jogo no primeiro tempo. É claro que houve 2 falhas para que o Central chegasse aos 2 gols, mas o jogo parecia até fluido, o Flamengo criando oportunidades. Achei até que na primeira etapa o placar ficou pesado demais e aí ficou difícil correr atrás mesmo depois das substituições, titulares entrando em campo, a entrada do Pedro, por exemplo, depois de 7 meses. Concordo com um pedaço do que você falou. Acho que até sofreu o primeiro gol, o Flamengo tinha criado oportunidades para abrir o placar. Depois que toma o primeiro gol, aí eu acho que a atuação do Flamengo ela é muito ruim dali até o final do jogo. Diria da metade do primeiro tempo até o fim do jogo. O Flamengo toma o gol, estou até checando aqui, com 24 minutos, é isso? Em que sai o lance do pênalti, que o Léo Pereira coloca a mão na bola. O que mais estranhei, inclusive, ali foi a demora para o VAR chamar o árbitro, né? Porque era um lance muito claro de pênalti. Mas dali até o final, a atuação do Flamengo ela é muito ruim. E curioso que ela tenha sido tão ruim contra um time que criava condições para um tipo de jogo que o Flamengo se sente confortável. Era um time que saía para tentar pressionar a linha defensiva alta, deixando espaço às costas para os atacantes do Flamengo correrem. Parece que o Flamengo começou a olhar para aquilo e ver ali uma tentação de adiantar e esticar a bola a todo custo da primeira oportunidade. O Flamengo não tinha um mínimo de pausa para tentar achar o momento certo de fazer esse passe em profundidade. O Flamengo era um time que acelerava o tempo todo, sem lucidez. O segundo tempo ele coloca o Gerson, que não inicia, um dos jogadores titulares que não iniciaram o jogo. O Gerson entra, ele tenta dar um pouco mais dessa capacidade de pausar o jogo, mas nem isso resolveu. O Flamengo continua sendo um time muito apressado, afobado e perdeu qualquer sentido de organização depois das últimas substituições, né? O Flamengo chega ao final do jogo, daqui a pouco a gente mostra até aqui no campinho como o Flamengo foi mudando ao longo do jogo, mas me assustou muito como o Flamengo foi um time afobado o tempo todo, perdeu todo o sentido de organização a partir da metade do primeiro tempo, perdeu ordem para atacar e isso refletia num time muito exposto atrás quando era contra-atacado. É uma atuação ruim, das piores que o Flamengo fez com o Felipe Luiz no comando, a segunda derrota dele desde que assumiu no ano passado e abre uma frente de preocupação na Libertadores, num grupo que poderia ser mais administrável para o Flamengo, porque o Flamengo vai a Quito jogar com a LDU, não é nada fora do normal um time brasileiro perder da LDU em Quito. Sim. O Flamengo iria 3 pontos. Restando 2 partidas em casa. 9 pontos não vai ser, muito provavelmente não serão suficientes. O Flamengo se veria obrigado a jogar contra o Central Córdoba na Argentina para buscar ou pontuar ou eventualmente até buscar a vitória. Se abre uma frente de preocupação inesperada muito cedo na temporada do Flamengo. Ô Alex, o quanto essa derrota do Flamengo hoje pode pesar, né? A gente sabe o quanto a Libertadores é cruel, né? A gente até imaginava que talvez o Flamengo fosse passear nessa primeira fase, né? Porque imaginávamos que o grupo em que está o Flamengo fosse mais acessível, eu diria, para que o Flamengo fizesse um primeiro turno bastante tranquilo. O problema é que a derrota de hoje dá uma complicada e provavelmente vai fazer com que o Flamengo vá buscar pontos fora nesses 2 jogos restantes longe do Maracanã. É isso, né?
Esse exercício de repente, projetar aquilo que ainda não aconteceu pelo time que tem o Flamengo, acho que é normal e natural da gente pensar num passeio, já teve realmente, nos deu essa condição de poder falar isso. Só que se a gente for ver aquilo que de repente vem se arrastando da dificuldade de fazer gols do Flamengo, e desses 3 últimos jogos, eu acho que foi bem por aí que a gente acho que comentou sobre qual desses jogos foi o pior do Flamengo, vamos dizer, né? Porque realmente ele está num momento que as coisas não estão fluindo, né? Individualmente, eu falo individualmente porque o coletivo, quando você tem um jogo assim difícil, você precisa assim de inspiração. É um drible, é um chute, é um movimento, e isso não aconteceu. E a gente pode olhar, você tem um domínio do jogo, nem sempre o domínio do jogo ele te faz ter mais chances claras, ou com aquela possibilidade muito maior de vencer. O Flamengo sofreu 18 desarmes. Então isso mostra realmente uma boa marcação, sim, né, do central. E demonstrou, sim, porque na hora que chegava na beirada, o Flamengo chegava com pouca gente dentro da área, tentava terminar e o central estava super bem posicionado. Esse é o primeiro ponto. Só que do outro, o Flamengo também errou muito com isso, né? Acabou perdendo muitas possibilidades. A hora que você vai tentar construir algo, não acontece. E isso tem a ver com aquelas primeiras oportunidades do primeiro tempo perdida, porque realmente gera algo. Aí você vai lá, um pênalti que naturalmente ele não acontece, mas aconteceu. Uma bola parada, pode acontecer com qualquer time, aconteceu. E aí depois realmente vem uma carga de pressão para esse time que é pressionado a jogar, a ganhar. Não questão de dar espetáculo, mas ganhar jogando bem. Ele tem essa condição, mesmo entrando sem Gerson, sem, né, um ou outro ali, mas se você for ver o time que entrou, ele já tinha Wesley, condição. Pulgar e Gerson entraram. Você tinha condição de fazer algo melhor, então essa produtividade ele gera um alerta, que esse alerta pode gerar preocupação dependendo desse jogo em que é difícil você vencer lá. Esses 2.800 e poucos metros, ele te incomoda. E aí vai depender realmente daquilo que eles vão ter que produzir. Hoje, dentro de casa, para um adversário, assim, você não pode realmente se permitir sair num 0-2, né? Então, isso realmente traz uma responsabilidade que pode também trazer um alerta para um time que é super vitorioso com esses atletas experientes, mas vem aí, de repente, aquela primeira pressão que o Felipe Luiz vai trazer um incômodo que ele ainda não tinha vivido. Aí, de novo, a gente vai falar, né, sobre aproveitar as oportunidades, né, algo que o Flamengo não vem conseguindo fazer. Hoje, antes do primeiro gol do Central Córdoba, o Flamengo teve 3 boas oportunidades, né? Se a gente pensar aqui, ó, tem o Plata dá um lindo drible logo com 1 minuto de jogo, né, e coloca o Juninho em ótima condição na frente do goleiro, só que ele demora um pouquinho para bater e vem um corte do zagueiro que se antecipa. Depois, tem o Juninho dando um passe pro Bruno Henrique, que faz a ultrapassagem agora do lado esquerdo. O Bruno Henrique bate de esquerda com um desvio, também a bola acaba saindo. E o último do Arrascaeta, numa boa tabela ali, ele corta o defensor um pouquinho atrás da marca do pênalti, o gol se abre, ele bate e acaba batendo em cima do goleiro, o goleiro fazendo uma defesa no reflexo. Então o Flamengo criou mais uma vez oportunidades, né? Especialmente antes do primeiro gol do Córdoba, mas está difícil de fazer a rede balançar, né, Mansu? O Flamengo anda tendo essa dificuldade e não é de hoje. São os 2 problemas que estão muito claros esse ano, né? Eu acho que não é só a questão de fazer, claro que a questão de fazer os gols ela é fundamental. O Flamengo tem uma questão no centro do ataque, né? Os jogadores com uma capacidade, com uma dificuldade de definição, seja por, de novo, a mesma conversa que a gente vem tendo muitos dias, por não se sentirem à vontade, mais pelo centro do ataque. O Flamengo tem uma dificuldade de definição. Agora, também se o Flamengo perde um dos seus meias hoje, seja Gerson, seja Arrascaeta, para iniciar o jogo, eles são substituídos também por jogadores de aceleração o tempo todo e de muito pouca pausa. O Flamengo hoje tinha, do meio para frente, o Everton Araújo, que entrou e não foi bem no jogo. Uhum. O De La Cruz, que ele tem muitas virtudes. Ele é um jogador de muita dinâmica, é um jogador que sai bem de pressão quando o Flamengo precisa sair jogando, mas ele recebendo esses primeiros passes para organizar o jogo,
Ele é um jogador, ele raramente ele dá uma pausa no jogo, ele sempre tenta o passe vertical, por vezes muito forçado. Então, isso já se somava a um time de velocistas na frente que também só corriam o tempo todo na direção do gol. E faltava um pouco de pensamento e de articulação ao Flamengo. O Flamengo, ainda assim, contra um time que defendia adiantado, conseguiu colocar 2, 3 vezes seus jogadores de frente em condição que poderia ter resultado num gol, mas só o Arrascaeta era o jogador que tentava dar uma pausa para enxergar o jogo e tentar dar um passe. O resto era um time que jogava numa velocidade muito além da necessária. Eu achava que a entrada do Gerson poderia mudar um pouco esse perfil do Flamengo no segundo tempo, ter um pouco mais de controle, mas aí se somou também uma outra questão do jogo de hoje, né? Muita atuação individual abaixo do que os jogadores podem fazer, né? Até na ocupação de espaço, se for ver, né? Isso também. Não sincronizou nada com bola, uma boa opção que eu tô dando, um faz um movimento, aquele terceiro homem para receber. Hoje o Flamengo ele não trouxe isso. O Wesley entrou muito abaixo do que ele tem jogado, muito abaixo. O próprio Gerson cometeu mais erros do que de costume. Correr atrás, Pulgar depois do lugar da Os do segundo tempo também, acho que são um pouco condicionados pelo resultado ali naquele momento, né? Sim. A pressão da arquibancada começa a crescer. Também, né? Mas o time não jogou bem o momento quase nenhum, né? Não, o segundo tempo eu acho que foi pior. Eu achei a segunda metade do primeiro tempo, para mim, já foi muito ruim do Flamengo. Especialmente porque o Flamengo perdeu um pouco do sentido de jogo coletivo, que ele tem muito. Não adianta você ser um time que só é capaz de jogar por espasmos, né? Precisa ter pausa em algum momento, precisa ter um pouco mais de articulação. O Flamengo é um time muito capaz, quando o adversário vem para pressionar, de atrair essa pressão para jogar as costas. O Flamengo não conseguia fazer isso com lucidez hoje. Enfim, foi uma partida até preocupante do Flamengo, assim, porque eu acho que abre uma preocupação no grupo como um todo, na chave do Flamengo, porque vai ser uma classificação que podia ser mais tranquila e possivelmente vai ser decidida nas últimas rodadas. Vai gerar algo que às vezes ele é perigoso e não deve gerar, mas é uma briga interna dentro do clube, né, dentro do campo, que é a tal da dúvida se o caminho está certo, se o sistema é esse, e essa dúvida eu acho que o Flamengo não deve ter. Só que ao mesmo tempo é perigoso para saber de que maneira vai atingir esse grupo, que mesmo sendo experiente, às vezes isso dura alguns jogos para você retomar, reencontrar o caminho ou encontrar um outro caminho dentro dessa proposta, que ele pode de repente ficar um pouco tarde, né? Porque vai lá, perde mais um jogo em casa, enfim, começa o Brasileirão, você toma agora mais uma derrota, alguma coisa desse tipo, que não é comum para esse time, tanto que ele perdeu muito pouco na mão do Felipe. Só que dentro da proposta dele, o Felipe realmente vai ter que trazer uma inspiração, trazer tipo de trabalho para conscientizar e trazer esse emocional do time de novo, que parece que também ficou um time que parece que fluía muito fácil, muito rápido, muito intenso, sempre achando uma opção, e nesses últimos jogos ele tem realmente encontrado um pouco de dificuldade, então vai dar um trabalhozinho aí. Sabe o que eu estava pensando aqui também, né? Porque já percebi que há torcedores criticando a escalação do Flamengo hoje, né? Do porquê de algumas trocas. Era inevitável fazer trocas e em algum momento, né? O calendário agora é insano e vai ser necessário em algum momento, seja no Campeonato Brasileiro, seja algum jogo da Libertadores, você fazer as trocas. E o Flamengo tem um grande elenco exatamente para poder fazer essas trocas com mais naturalidade. Por isso, hoje, o Wesley ficou no banco de reservas, o Pulgar também não iniciou, o Gerson, Michael hoje sequer participou, nem estava no banco, entrou, né? Não entrou. Deixa eu ver se ele estava no banco. O Michael estava no banco. Hoje não entrou. Então, assim, as trocas são naturais. Agora, a questão de priorizar o Campeonato Brasileiro, Libertadores, nem sei se isso se faz por esse motivo, né? Lá atrás, me parece que já houve um posicionamento de que esse ano o Flamengo priorizaria o Campeonato Brasileiro, né? E acho que aparentemente está claro nisso. Eu acho que a questão do Flamengo, o Flamengo não vai priorizar o Campeonato Brasileiro, colocá-lo à frente da Libertadores e negligenciar a Libertadores. Claro. Acho que se há uma competição em que o Flamengo possivelmente vai entrar com times mais desfigurados do que hoje, vai ser a Copa do Brasil. Isso eu acho que vai acontecer pelo que está sinalizado. As prioridades são Brasileiro e Libertadores e a Copa do Brasil em seguida, como eu acho que é natural que seja. Em tese, é a competição menos nobre. Em termos de valor, de peso esportivo para a história do clube, de peso histórico, é a competição menos importante. Agora, mesmo assim, você tem um período longo do calendário que você está jogando de 3 em 3 dias, alternando Brasileiro e Libertadores. E os jogadores, os titulares, não vão poder jogar todos os jogos. Você vai precisar. Eu acho que é mais troca. Isso é absurdo. A gente vai precisar se habituar a isso nesse calendário. Eu acho que é mais aquela coincidência do momento, e eu estou jogando em casa,
e por mais que você fale assim, o Central ele marca bem, se defende bem e tal, você também acredita que em casa você vai ter essa condição de entrar com alguns pro segundo tempo, de você fazer um jogo melhor que o Flamengo ele fez por isso no primeiro tempo. Só que o negócio virou. E eu acho que são muitos jogadores, o Mansur acho que trouxe isso, é um negócio para refletir, eu acho que é importante, são muitos jogadores abaixo individualmente. Tanto que a própria zaga, se for ver, cara, sempre deu uma sustentação absurda nesse sentido e hoje toma 2 gols que você fala, poxa, não é comum. O segundo gol não é normal, a forma como o Flamengo defendeu mal aquela bola parada. Então deu uma dormidinha, que essa dormidinha ele tá... Não tem como você jogar um jogo em casa da Libertadores e falar, eu vou poupar pro brasileiro, isso aí não existe. Só que coincidiu de um jogo, ele falou, aqui eu preciso dar uma segurada. Isso foram 3 jogadores, gente. Não dá pra imaginar, o Flamengo vai receber o Central Córdoba no Maracanã. Por mais que seja um time argentino que está no meio de tabela do Campeonato Argentino, que não, obviamente não vai ser um time primário que vai chegar no Maracanã, mas você precisa esperar que com o elenco que está montado, que é possível. Eu acho que a discussão não está na formação. A discussão está sim, não na formação para o jogo, está na formação do elenco. A formação do elenco, que tem questões que a gente vem apontando desde janeiro, ela sim, em muitos momentos, está fazendo o Flamengo pagar um preço. O Flamengo tem dificuldade de definição de jogos e o Flamengo tem dificuldade de articulação quando não tem Gerson e Arrascaeta juntos. E hoje teve dificuldades até com os dois juntos em dado momento, porque aí sim, com a pressão do placar, do peso do estádio e tal, começou a ser um time ainda mais apressado do que lúcido. E chega ao final do jogo com uma formação... Felipe, vai vendo, Mansur, você vê que de repente o Flamengo gerou tão pouca surpresa nesse sistema defensivo que muitas vezes o Central ele conseguia assim dobrar essa marcação. Né? Porque entre as linhas, raramente você vai dar chance para um time talentoso igual o Flamengo. Mas a bola ela vai ter que entrar. E aí vai ter que ter o terceiro homem, o quarto homem, aquela questão que o Felipe sempre falou, preciso ter 2 caras infiltrando. E isso não aconteceu. Esse time que está se defendendo assim, ele começa a se sentir seguro dentro do jogo. E esse seguro dentro do jogo, por quê? Porque essa parte de criatividade desse time, ele vai sempre naquela mesmice que você está fazendo, naquele ritmo, você não alterna ritmo, não tem um drible, você não consegue criar nada para falar assim, poxa vida, aqui ele me enganou porque ele estava fazendo assim e agora ele mudou. Então é isso que facilitou um pouco esse sistema de marcação e esse time do Central ele foi ganhando cada vez, foi se enchendo de confiança cada vez mais. Mas você sabe que vendo o jogo ali, especialmente no primeiro tempo, antes até do gol do Central, eu imaginava, falou, pô, o Flamengo vai vencer com alguma tranquilidade, porque a transição defensiva do Central era uma lentidão absurda, né? Em diversas oportunidades, o Flamengo teve a oportunidade de atacar 5 contra 5, 6 contra 6, 4 contra 4, porque o time do Central demorava muito para voltar quando tentava atacar o Flamengo. Só que sempre as decisões ali dos jogadores acabavam não sendo as melhores e o Flamengo desperdiçava essas oportunidades de, inclusive, finalizar. Por isso, acho até que o Central se ofereceu ao Flamengo num jogo mais franco e o Flamengo não conseguiu aproveitar nem assim. Mas essa é a grande surpresa, né? O Flamengo não bateu... Não foi um time super defensivo, bateu contra o muro. O Flamengo não foi bater contra o muro de um time protegendo a área. E mais, o Flamengo fez muitas de suas melhores atuações nesse tipo de jogo. Exato. Em que os adversários iam para pressionar a saída do Flamengo ou iam para tentativa de um jogo mais franco. É verdade. E o Flamengo tem uma grande capacidade de saída de bola, mas o Flamengo não conseguiu construir desde trás hoje. Ou apressou demais esse último passe. A quantidade de erros, de passe forçado, de tentativa de chegar rápido às costas da defesa adversária, sem passar eventualmente pelo meio. O jogo, em dado momento, se tornou um jogo de meio campo esvaziado, praticamente. O jogo ia de uma área a outra. Numa ida e volta. Numa ida e volta. E mesmo assim, em tese, você num cenário desse, até o Flamengo, a gente já viu o Flamengo tirar partido disso, porque tem jogadores de talento na frente que com espaço podem acabar resolvendo o jogo mais fácil do que o adversário, o Flamengo não conseguiu resolver. Agora, após tomar o primeiro gol, aí pra mim a atuação do Flamengo, o jogo não era difícil antes do primeiro gol. A sensação esse é um jogo que o Flamengo vai resolver. Perdeu um gol, perdeu outro gol, mas as situações estão aparecendo. Após tomar o gol, o Flamengo se perdeu muito. Muito dos cruzamentos. Parou de criar também, né? Dos cruzamentos, você percebe que às vezes está dentro de campo, você percebe que você não está conseguindo passar essa defesa, você não está conseguindo fazer as coisas. Só que chega na beirada, você não está tão bem posicionado, ocupando bem a área do adversário e mesmo assim você cruza. Sabe? Tem um cara na frente, tá todo mundo dando opção da bola retornar para ver se sai alguém para você fazer jogada, você termina em cruzamento.
mesmo estando mal posicionado, pouco ocupada e tudo isso. E quando a bola volta para trás, aquela coisa que você olha para o campo, tá todo mundo parado, e para você que tá com a bola, você fala, cara, o que eu vou fazer? E até nessa questão, você precisa ter uma coragem, ter alguém que dribla, tira alguém da frente. Nesse sentido de trás para frente, o Flamengo não tem, né, essa questão, não tem esse hábito de poder fazer esse tipo de jogada. Então, a hora que eu balanço para um lado, que a bola volta lá atrás, aí tem aquela lentidão porque eu não tenho opção, poxa vida, aí a defesa vem, ela acaba se encontrando de novo. Não precisa nem pressionar a bola, porque a bola já está pressionada, porque aqui ela não encontra nenhum tipo de movimento para abrir espaço, e aí você fica meio cego. O Nilmar usava assim, que falava, quando às vezes tem jogador, ou algum momento que recebia a bola, ele falava, fechou a cortina, né? Tipo, tá cego, o cara não enxerga mais nada, deu blackout, cara, é por aí. Você sabe que a gente está conversando, né, e você falou, Alex, agora há pouco sobre a quantidade de cruzamentos, né, do Flamengo. Aí eu fui dar uma checada na estatística. O Flamengo fez 40 cruzamentos hoje. 40 cruzamentos à área, né? Desses 40, só 7 encontraram algum jogador do Flamengo. Então é um aproveitamento muito baixo. O time do Córdoba, por exemplo, cruzou 5 bolas só e acertou 3 no alvo, né? Em um jogador do Córdoba. Então é muito cruzamento para pouco aproveitamento. Aí os outros números do jogo para vocês. 31 desses cruzamentos, 31 no segundo tempo. Então, especialmente depois que juntou Pedro e Bruno Henrique como dupla na frente. Normalmente, excesso de cruzamentos é um sinônimo de falta de lucidez. Falta de lucidez, de pressa, de tentativa desesperada. E outra, cara, você pensa que não, insegurança. Você tocar a bola, medo de perder a bola. Isso em alguns jogos, em alguns momentos, dá medo sim de você errar, cara. Então é mais fácil eu meter a bola lá. Vamos dar uma olhada então nos números aqui, ó. Posse de bola, o Flamengo ficou quase 70% com a bola, né? 68-32. Total de passes, 617 a 180 só do Central Córdoba. É o domínio, né? Passes certos, índice baixo do Flamengo, se a gente for ver, né? 85% não é um índice dos melhores. O do Córdoba nem se fale, 70%. 18-8 em finalizações para o Flamengo, 7-6 em finalizações. Olha para você ver o nível de eficiência, né? O Córdoba finalizou com qualidade, né? Nas vezes que chegou ao ataque. Impedimentos, 3 do time argentino, 1 do Flamengo, 10-1 em escanteios para o Flamengo, 6 desarmes a 18. Esse é o dado citado pelo Alex agora há pouco, né? Faltas cometidas 11-13, 2 cartões amarelos para jogadores do Flamengo, 4 para o Central Córdoba. E olha o mapa de calor do Flamengo, né? Veja como o Flamengo explorou muito as pontas do campo, mas do lado esquerdo quase não chegou à linha de fundo, né, Mansur? Ficou ali naquela zona intermediária, né? Especialmente no segundo tempo teve a presença do Wesley para ter mais passagem por ali. Mas sim, você vê que o jogo quase todo está concentrado dos lados, né? O Flamengo, o trio de ataque do Flamengo que iniciou o jogo é um trio de jogadores que participa pouco na construção, né? Eles são jogadores que estão o tempo todo pesando a linha, o Juninho também fazendo às vezes o movimento do centro do ataque para o lado para tentar buscar a bola. Isso gera uma dificuldade do Flamengo quando precisa ter um passe a mais, sabe, uma pausa para essa construção, com um pouco mais de articulação. O Flamengo não consegue, esses jogadores estão sempre pedindo a bola nas costas, em profundidade o tempo todo. Eu acho que essa mistura de características no ataque do Flamengo, o Flamengo não tem. Agora com o Pedro, eu imagino que essa entrada de hoje, ela é o início de um processo que ainda não vai ser gradativo, né, do Pedro ir ganhando tempo, jogando um pouco mais. Precisa de tempo, aí é paciência. É isso. Não tem jeito. É uma outra característica que o Flamengo vai acrescentar, importante, um jogador mais acostumado a decidir, mas que, por outro lado, também vai exigir uma adaptação em alguns aspectos do jogo. Porque nada garante, por exemplo, que essa postura do Flamengo de ser, com o Felipe Luiz, um time que pressiona imediatamente para recuperar a bola, que um time com Pedro e Arrascaeta no ataque vai nas duas posições mais adiantadas do time, especialmente quando o Flamengo está sem bola, que eles vão conseguir manter essa capacidade. O Pedro nunca foi um jogador muito especializado nessa pressão, o Arrascaeta tão pouco, por questões físicas também, por momento da carreira.
vai precisar de algumas adaptações. O Pedro também não é. O Felipe Luiz gosta que o seu centroavante, o seu 9, ou pelo menos mais um dos atacantes, seja um jogador que ataque muito espaço. O Pedro não é um jogador de atacar o tempo todo o espaço, ele é um jogador que vem um pouco, às vezes, na direção da bola. É um outro tipo de movimento. Enfim, vai precisar de adaptações também. É um trabalho agora que o Felipe vai ter com essa volta do Pedro, que acrescenta, óbvio, não estou dizendo que ela é um problema, né? Claro. Eu sou maluco. Ela acrescenta tecnicamente muito, especialmente em finalização, que vem sendo um problema do time. Bem, pessoal, é isso aí. E tem muita coisa para falar, cara. Tem que aproveitar isso aí, essa derrota. Sacudir a poeira, partir para frente. E, cara, pegar esse jogo e assistir amanhã, logo quando todo mundo chegar de manhã cedo no treino, para ver o que cada um fez. Cara, muita pressa no jogo, muito afobado, todos. Tava vendo aqui os dados, 40 cruzamentos. Cara, aproveitou quanto? Nenhum. Desespero. O Central Córdoba cruzou 5 vezes, nada mais do que isso, fez 1. Eu entendo que aquele primeiro gol, tudo bem. É possível acontecer. Mas, cara, agora o segundo é difícil, cara. Todo mundo displicente dentro da grande área. Por que que ninguém chegou junto? Ninguém pegou o seu, algo do tipo. Ali não dá pra admitir. Aí fica aquela correria pra tentar subir a ladeira cada vez mais alta. Fica difícil desse jeito. Eu até anotei aqui, pelo amor, viu, meu? Não tem como. Os dados são absurdos, né? 2 gols achados. Um foi achado, o outro também, porque a gente deixou. Aí ficou difícil. O desenvolvimento do time ficou condicionado, isso é verdade. Ficou condicionado, porque a gente tava perdendo, queria fazer, mas o Felipe Luiz tinha que pegar todo mundo e falar assim, ó, tá 2-0, esquece 2-0, vamos fazer o primeiro. Depois que fez agora vamos fazer o... Mas vamos jogar, não ficar aquele desespero, cruzando bola, toca, com medo de errar, com medo de perder e levar outro gol. Ah, pelo amor de Deus, não pode ser assim, cara. Não. Perdeu muito gol, cara. O aproveitamento continua o mesmo, fez 1 gol. A cada jogo faz 2 ou 1. Aí fica difícil, tem que aproveitar mais, cara. Tá chutando demais. E finalizações tá péssima de aproveitamento. Fica difícil assim, não dá. E o time. Eu acho que o time, o Felipe Luiz não acreditou no Central Córdoba. Duvidou, desdenhou do time. E não é pra acontecer isso. Cara, se vai trocar peças porque a minutagem tá alta, por mais foco 90 minutos e os acréscimos. Mas parece que tava assim, qualquer hora a gente pode virar, pode ganhar. Não é assim, meu. Passa rápido, os caras sabem fazer cera, todo mundo. Fica difícil. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho pra mais e dedo no like pra ajudar a gente, por favor. Nosso trabalho pra gente continuar. Compartilha, comenta, diz aí o que você achou. É impossível isso aí, cara. Cara, não tô acreditando, é um absurdo. O que você acha desse resultado? Não era pra ser melhor? Dava pra ser melhor se tivesse um pouquinho de foco. Mas é isso aí. Saudações, rubro-negra.